Olá pessoal, nós vamos dar continuidade agora com o nosso curso de Direito Eleitoral e na aula passada nós falamos sobre inelegibilidades, falamos sobre o conceito de inelegibilidade, da sua previsão constitucional e das espécies que o próprio Constituinte previu para essas inelegibilidades. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse instituto, porém vamos nos voltar às espécies de inelegibilidades trazidas pelo legislador complementar. Como eu havia dito para vocês na aula passada, nós temos duas classes de inelegibilidades. Uma delas prevista no próprio texto da Constituição e outra que o Constituinte delegou ao Poder Legislativo complementar em estabelecer novas espécies de inelegibilidade. E é exatamente sobre essas inelegibilidades, as inelegibilidades legais ou inelegibilidades relativas, que nós iremos tratar no dia de hoje. Tá? Então, vou vir mais para cá. Então, nós temos aqui o parágrafo 9º, né, do artigo 14 da Constituição, que é o artigo que trata dos direitos políticos como um todo e das inelegibilidades. As inelegibilidades vêm nos parágrafos do artigo 14 e o último parágrafo do artigo 14, que é o parágrafo 9º, estabelece que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício dos mandatos, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Ou seja, qual foi a finalidade do legislador? O legislador do Constituinte pretendeu delegar o legislador a aclamar para que o legislador estabelecesse outras espécies de inelegibilidades, além daquelas previstas no texto constitucional, para alcançar esses objetivos. Quais objetivos? O objetivo da probidade administrativa, da moralidade e da proteção, né, do sistema eleitoral, da influência do abuso do poder econômico e de funções, cargo ou emprego na administração pública. E para isso ainda o Constituinte foi muito claro em dizer que estas espécies de inelegibilidades a serem criadas pelo legislador devem estar referenciadas na vida pregressa do candidato. Ou seja, como o candidato se comportou antes de se pretender candidato, isso vai orientar o legislador para dizer que determinadas condutas praticadas por determinados cidadãos os colocam num rol de pessoas indesejáveis para participar dos pleitos eleitorais e, consequentemente, indesejável para o exercício dos mandatos eletivos. Nós temos, no nosso contexto eleitoral, uma lei que foi uma lei complementar, a primeira lei sob a égide da Constituição de 88, elaborada sob a égide de 88 para tratar das inelegibilidades, que é a famosa Lei 64 de 1990, chamada Lei das Inelegibilidades. Essa Lei 6490, na redação original dela, ela foi bastante tímida em implementar o mandamento do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Então, ela basicamente limitou-se a transcrever as espécies de inelegibilidades trazidas pelo Constituinte e estabeleceu um procedimento de registro de candidatura por meio do qual seriam aferidas essas condições de elegibilidade e as causas da inelegibilidade. Ela vigorou por muitos anos, até que em 2010, como vocês conhecem, em razão de uma forte pressão histórica, pressão social, de um projeto que começa com a ideia de nascer por iniciativa popular, né? E que em algum momento os deputados assumem essa responsabilidade, encurtam o caminho da iniciativa popular e promulgam a Lei Complementar 135 de 2010,
que é a famosa lei da ficha limpa. Tá? Essa lei 135 de 2010, ela na verdade estabeleceu alterações à lei das inelegibilidades, a lei 6490. Então a lei das inelegibilidades continua sendo a lei 6490 com a redação dada pela lei complementar 135. E essa lei, sim, ela foi bastante inovadora, foi revolucionária no que concerne ao sistema das inelegibilidades no Brasil, na medida em que ela incorporou no nosso contexto eleitoral uma série de condutas que implicam na inelegibilidade. Condutas essas que são muito polêmicas com relação à sua constitucionalidade, com a possibilidade de uma lei infraconstitucional estabelecer limites ao exercício dos direitos passivos, dos direitos políticos passivos, e também muita controvérsia sobre o momento em que essa lei deve incidir, né? Ou seja, tendo ela trazido novas espécies de inelegibilidade, né? E essas inelegibilidades decorrem de fatos da vida pregressa dos candidatos, houve uma grande discussão na doutrina e que se refletiu no judiciário, no poder, no Supremo Tribunal Federal, que tomou posição com relação a esse tema, em dizer o seguinte: as inelegibilidades criadas pela Lei 135 aplicam-se aos fatos ocorridos apenas após a edição da Lei 135, ou elas alcançam também os fatos ocorridos antes da promulgação da lei. Veja, se nós considerarmos as inelegibilidades como uma espécie de sanção, uma repressão por uma penalização por um ato ilícito, é claro que a lei das inelegibilidades não poderia retroagir a fatos ocorridos no passado, porque não há crime, não há pena antes de lei anterior que tenha previsto a tipificação deste ato como um ato ilícito, como um ato indesejável. Mas, no entanto, lembra que a gente tratou que há uma divergência doutrinária de que alguns juristas compreendem que as inelegibilidades, na verdade, não são sanções. Até mesmo, como nós vimos lá em algumas espécies constitucionais, em que há inelegibilidades que decorrem de fatos que não são ilícitos. Por exemplo, ser casado com o prefeito da cidade torna a mulher dele inelegível naquela jurisdição. Casar com o prefeito não é um ato ilícito e, portanto, eu não posso reconhecer esta consequência de inelegibilidade como uma pena, como uma sanção. Então, alguns doutrinadores entendem que, na verdade, as inelegibilidades funcionam como uma restrição para o exercício do direito. Ou seja, diante da sua carga subjetiva, no momento do registro de candidatura, aplica-se a lei da inelegibilidade para saber se você incorreu em alguma das causas de inelegibilidade. Porque o bem jurídico tutelado para essa corrente é proteger a administração pública de ser acessada por cidadãos que tenham praticado condutas que sejam condutas duvidosas ao ponto de retirá-los do jogo eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa questão, entendeu pela natureza de restrição de exercício de direito, certo? Então, portanto, a lei das inelegibilidades, ela tem alcance nos fatos ocorridos no passado, inclusive anteriores à promulgação da lei, não é? Para impedir o exercício de um direito político passivo, que é o direito de se candidatar, né? Eu costumo dar um exemplo, uma metáfora, tanto quanto vulgar, mas que ela é útil para a gente entender a natureza jurídica das inelegibilidades. Veja, se amanhã o Código de Trânsito alterar as condições para que eu possa exercer o meu direito de dirigir, por exemplo, e vai dizer, olha, a partir de agora, para se ter o direito de dirigir, não é? É preciso que se faça um curso de primeiros socorros. Tá?
Os motoristas que já têm título de eleitor, certo? Não vão ter que refazer o seu título de eleitor, a não ser que a lei assim o determine. Mas, no entanto, os que vão prestar o exame, né, eles não tinham direito adquirido, o cidadão que tinha 18 anos e que já tinha cumprido todas as exigências, mas ainda não tinha obtido a sua carteira, ele não tinha adquirido o direito de ser motorista. Ele só vai ter o direito de ser motorista depois que ele tiver a sua carteira de motorista. Então, vamos dizer que a lei diz, ó, aqueles que operaram para miopia não podem mais dirigir. Tá? Eu poderia discutir que aqueles que já tiveram miopia e têm carteira de motorista, que eles, cidadãos, têm o direito adquirido de dirigir. Já os que tiveram miopia no passado estão alcançados pela incidência da lei, que não poderão tirar sua carteira para dirigir. Então, a ideia da inelegibilidade foi justamente essa. Não se trata de se retroagir os efeitos da lei, mas no momento do exercício do direito, que é no momento do registro da candidatura, verifica-se se o cidadão enquadra-se nas condições legais para o exercício deste direito. Então, no momento do registro da candidatura, eu vou saber se no passado, se na sua vida pregressa, o pretenso candidato realizou algum tipo de conduta que implique na sua retirada do processo eleitoral. E essa lei foi bastante polêmica porque trouxe inúmeras novas espécies de inelegibilidades que nós passaremos a analisar a partir de agora. E vamos falar um pouco rápido, porque são muitas mesmo e vai ficar muito chato se a gente tiver que esmiuçar cada uma delas. Então, vamos lá, no inciso primeiro, são inelegíveis para qualquer cargo, e aí ela repete, de certa maneira, o texto da Constituição. Né? Os membros do Congresso, os inalistáveis e os analfabetos. Né? B. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição e dos dispositivos equivalentes sobre a perda de mandato nas constituições estaduais, leis orgânicas do município e do Distrito Federal para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual eles foram eleitos. E os incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição tratam exatamente das causas de perda do mandato por incorrência nas condutas vedadas aos deputados e senadores, previstos no artigo 54, aquela que diz que ele não pode ter relações com a administração pública, não pode ser sócio de empresas que sejam contratantes ou contratadas da administração pública. E o inciso segundo fala da perda do mandato por infração ética ou de decoro parlamentar. Então, se um deputado ou senador tiver o seu mandato retomado, né, em razão de uma infringência do Código de Ética, ele vai estar inelegível, né, pelo período remanescente do mandato, né, para o qual for eleito, e mais 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Então, vamos imaginar, se um senador, veja só, se um senador for perder o seu mandato no seu primeiro ano de mandato, na sua primeira sessão legislativa, né, dos 8 que ele tem direito, ele vai ficar 8 anos inelegíveis, né, ou o tempo que resta do mandato dele, são 7 anos inelegíveis, e depois ele vai ficar mais 8 anos, ele vai ficar quase 16 anos inelegíveis. E aqui há uma discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo, porque isso traria, de certa maneira, uma forma de retirar o cidadão da vida política, de impedir com que ele exercesse os seus direitos políticos passivos quase que para sempre, uma cassação dos direitos políticos passivos, porque retirá-lo 16 anos seria exagerado. Então, alguns doutrinadores questionam a dosimetria da inelegibilidade prevista neste dispositivo, porque, dependendo do cargo que ele perder, ele ficaria muito tempo fora da vida política. E mais, né? Como nós dissemos,
como a inelegibilidade se verifica no momento do registro da candidatura, certo? Neste caso, mesmo que o pretenso candidato tenha sido cassado antes da lei 135 de 2010, ele estará inelegível. Porque no momento do registro, do registro da candidatura, ele incorre nestas condições trazidas pela lei de inelegibilidades. A linha C. O governador e o vice-governador de estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou lei orgânica do Distrito Federal ou da lei orgânica do município para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. Veja que aqui a lei de inelegibilidade, ela considera a hipótese do impeachment estadual e do impeachment municipal. Então, se o governador do estado, ou o vice-governador, ou os prefeitos vierem a ser retirados dos seus cargos por implicarem algum tipo de crime de responsabilidade, infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou das respectivas leis orgânicas, eles estarão inelegíveis por 8 anos contados do término do mandato do qual ele foi retirado. Há uma curiosidade com relação a essa linha C, porque perceba-se que ela fez menção apenas aos governador e vice-governador e prefeitos, e não mencionou o chefe do executivo da União, não mencionou o presidente da República. E por que não mencionou o presidente da República? Não mencionou o presidente da República porque o presidente da República, em tese, quando impeachmentado, né, ou quando empichado, quando for retirado do cargo por crime de responsabilidade, entendia-se que, como consequência necessária, além da perda do mandato, ele ficaria inabilitado para o exercício de cargo ou função pública por mais 8 anos. Então, quando o legislador elaborou a lei da ficha limpa, ele entendeu desnecessário colocar o presidente da República. Claro que nós estamos fazendo aqui uma análise teleológica, tentando reconstruir o pensamento do legislador, mas me parece óbvio que ele não incluiu o presidente da República na linha C, porque o presidente da República já tinha uma restrição ainda mais severa, que é a inabilitação para qualquer espécie de cargo ou função pública. E, com isso, não tendo ele sido incluído na lei da ficha limpa, o presidente da República, nós tivemos a curiosa situação da ex-presidente Dilma, que foi empichada, né, foi impedida de concluir o seu mandato, e no momento do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que presidia a sessão do Senado de julgamento por crime de responsabilidade, acatando a pedido dos senadores, ele dividiu o julgamento do impeachment em julgamento da perda do mandato e julgamento da aplicação da pena de inabilitação para o exercício de função ou cargo público por 8 anos. Então, ele entendeu que a consequência dos 8 anos de inabilitação para exercício de função pública não era natural do impeachment e não era consequência obrigatória, mas que era necessário que a Casa deliberasse se de fato deveria ou não agregar-se à pena da perda do mandato a inabilitação para o exercício de função pública. E, como sabemos, no caso da presidente Dilma, o Senado votou favoravelmente ao impedimento pela retomada do cargo eletivo, porém entendeu que ela não mereceria a aplicação da pena de inabilitação para função pública ou cargo público, de modo que, se ela quisesse, ela poderia ter sido candidata em 2018 a qualquer outro cargo que não o do presidente da República, porque ela já estaria num segundo mandato. Entendo eu que, se ela tivesse sido impedida no primeiro mandato, com o teor da decisão do Senado Federal, ela estaria habilitada a concorrer novamente à presidência da República. Então, é uma curiosidade interessante, porque
eu confesso que não era imaginado que se pudesse separar a consequência do impedimento do mandato em exercício e da inabilitação para função pública, mas de fato o nosso Senado entendeu desta maneira, com o encaminhamento da votação pelo Ricardo Lewandowski, que então presidiu o Supremo e, consequentemente, presidiu a sessão de impedimento, de julgamento por crime de responsabilidade no Senado Federal. Bom, a linha D. A linha D. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político para a eleição na qual concorreu ou tenha sido diplomado, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Perceba que a linha, né, além dela inaugurar a série, né, de inelegibilidades que se impõem em razão de uma decisão de órgão colegiado antes do trânsito em julgado, o que gerou uma grande controvérsia no mundo jurídico, porque alguns juristas entendiam que a imposição da inelegibilidade, a restrição do exercício do direito antes do trânsito em julgado, seria uma violação ao princípio da presunção da inocência. Tá? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era, porque ninguém está sendo considerado culpado, mas está simplesmente tendo o seu direito limitado em razão de um fato pregresso da sua vida e que, portanto, a mera decisão de um órgão colegiado já é suficiente para justificar que essa pessoa, enquanto não resolva os seus problemas com a justiça, não participe de nenhum processo eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, ao enfrentar esse dispositivo, entendeu pela constitucionalidade, né, da aplicação da lei da ficha limpa. E aqui nós estamos falando da representação da justiça eleitoral. Então, aquele candidato que agiu de maneira desleal durante a eleição, ele vai ter pela justiça eleitoral a retomada do seu mandato, se foi eleito, e além da retomada do mandato que ele estiver em exercício, ele ficará inelegível para as próximas eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. Okay? A linha E. Os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. E aqui enumera alguns crimes considerados sensíveis para inabilitar um cidadão de participar da vida política do Estado brasileiro. Então veja, neste caso, a inelegibilidade passa a contar não do julgamento, como acontece na linha D. Neste caso da linha E, ela começa a contar a partir de encerrado o cumprimento da pena. Então ele fica inelegível desde a decisão de órgão colegiado. Então vamos imaginar, o Tribunal de Justiça o condena por um desses crimes. Ele recorre para o Superior Tribunal de Justiça e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal. Desde a decisão do TJ, ele está inelegível. Se levar 8 anos ou se levar 4 anos para os recursos dele, os recursos superiores, serem julgados, ele permanecerá esses 4 anos inelegíveis. E se a sentença condená-lo a um cumprimento de pena por 4 anos, ele permanecerá também inelegível por esses 4 anos. Então ele já ficou 4 anos aguardando o julgamento dos recursos superiores, depois 4 anos em cumprimento de pena, e depois, quando terminar a pena, é que começa a contar o prazo da inelegibilidade de 8 anos do encerramento da pena. Então veja, é um tempo bastante grande, e isso faz com que muitos juristas critiquem a dosimetria da lei de inelegibilidade, porque pode, em certas circunstâncias, afastar totalmente uma pessoa da vida política eleitoral por um problema que tenha tido em uma de suas eleições. F. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatível pelo prazo de 8 anos. Então, aquele
que exercia uma função oficial e, por alguma razão, foi retomada essa função que exercia. G. Os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições em que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o dispositivo do inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houver agido nesta condição. Então veja, se ele tiver as contas rejeitadas pelo órgão competente, e aqui vale lembrar, quem é o órgão competente para rejeitar conta de administrador público? Né? O respectivo Tribunal de Contas. No entanto, dos chefes do Poder Executivo, quem é que pode julgar as contas do chefe do Poder Executivo não é o Tribunal de Contas. Quem julga, o órgão competente para julgar contas do chefe do Poder Executivo é a respectiva Casa Legislativa. Então, no caso do Presidente da República, o Congresso Nacional, dos estados, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores nos municípios. Ainda que o Tribunal de Contas tenha dado parecer pela desaprovação das contas, né, ele só será considerado inelegível se, de fato, a respectiva Casa Legislativa rejeitar suas contas. Então, nas eleições de 2016, houve uma polêmica muito grande porque o Ministério Público Eleitoral publicou uma lista de inelegíveis, considerando os prefeitos que tiveram as suas contas reprovadas pelos tribunais de contas dos estados, que são competentes para julgar as contas dos prefeitos dos municípios. E esse entendimento não prosperou porque, de fato, o Tribunal de Contas não é a autoridade competente para julgar as contas. Ele apenas emite o parecer. Só estaria inelegível quem a respectiva casa, ou seja, a respectiva Câmara de Vereadores, tivesse rejeitado efetivamente as contas destes prefeitos. Então é uma atençãozinha aí para a gente considerar. A linha I. Os que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, haja exercido nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração, representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. Então, aquelas pessoas que participaram da cúpula de instituição financeira que estejam em liquidação extrajudicial ou judicial, né? Então, por ter maltratado, né, os recursos de terceiros, que são administrados pelas instituições financeiras, estão afastados da possibilidade de se candidatarem. A linha J. Os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gasto ilícito de recursos de campanha ou por conduta vedada de agente público em campanhas eleitorais que implique cassação do registro do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então esse complementa aquele outro dispositivo que fala do abuso do poder político e do poder econômico, e aqui, né, na realização desses outros ilícitos eleitorais também vai implicar na inelegibilidade do sujeito. A linha K. O presidente da República, o governador do Estado do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais que renunciarem aos seus mandatos, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica dos Municípios, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Então, o que ele quer dizer? Se a cassação do deputado e senador ou a retomada do mandato por processo de impedimento implica na inelegibilidade, né,
fazendo aquela ressalva do presidente da República que não veio na lei da ficha limpa, mas entendia-se que a própria Constituição tinha previsto sanção maior com a inabilitação do exercício de função pública, a linha K veio, de uma certa maneira, impedir com que o político processado, né, a partir do momento em que apresenta-se uma petição requerendo a retomada do seu mandato, que se ele renuncia antes do julgamento do seu processo, né, político, ele implicará também na pena na consequência de inelegibilidade. Então, ou seja, se a Dilma tivesse renunciado, ela teria ficado inelegível pela letra da lei. Por isso que não me parece ter sentido o fato de ter separado o julgamento da aplicação da perda do mandato e da imposição da inabilitação para exercício de função pública. Então, um deputado ou senador que tem uma petição apresentada no Conselho de Ética e Disciplina para apurar ato atentatório à ética ou decoro parlamentar, se ele renunciar antes da conclusão do processo, ele permanecerá inelegível pelo período até o final da legislatura e mais 8 anos contados após o término da legislatura. Então, caso Dilma, né? Então nós trouxemos aqui só para ilustrar que o artigo 52 da Constituição coloca que nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o Senado Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então veja lá, o 52, ele fala a perda do cargo com a inabilitação. E a interpretação que o Lewandowski propôs, né, ao Senado Federal de julgar é de dizer que uma coisa é a perda do mandato e a inabilitação é uma outra coisa completamente distinta e que poderiam ser julgadas separadamente. Tá? Os que forem condenados, aí voltamos agora para a lei das inelegibilidades. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, lembra lá, né? Eu não sei se eu coloquei aqui, não. O artigo 15 da Constituição, né, prevê que o cidadão que incorrer em improbidade administrativa nos termos do 37, parágrafo 4º, tem os seus direitos políticos suspensos. Por sua vez, né, eu não trouxe aqui o artigo 37. O artigo 37, né, diz que devem ser processados por ação civil pública de improbidade administrativa os agentes que tiverem praticado conduta lesiva ao patrimônio. Então, a lei 8429, que é a lei que regula a ação civil pública por improbidade administrativa, estabelece lá os atos que serão considerados atos de improbidade administrativa. No entanto, não é qualquer condenação em improbidade administrativa que implica inelegibilidade, porque o legislador tratou de qualificar que apenas as improbidades administrativas decorrentes de ato doloso. Então, é necessária a verificação do elemento subjetivo do dolo para que implique na inelegibilidade, somado ainda à lesão ao erário e ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, não é qualquer improbidade administrativa que gera gera inelegibilidade. O que gera inelegibilidade é a condenação em ação civil pública por improbidade administrativa, em que seja reconhecido o dolo e que seja também verificado que a conduta improba importou em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito daquele que foi condenado por improbidade administrativa. A linha M. Os que forem excluídos do exercício de profissão por decisão sancionatória ou órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Óbvio, né? Se o Poder Judiciário anulou, não tem sentido que perdure. E essa linha M me incomoda um pouco, eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade dela. Porque,
Veja, se o cidadão teve uma decisão sancionatória no seu órgão profissional, então o advogado que teve uma condenação no Tribunal de Ética da OAB, né, e perdeu a sua OAB por uma infração, ele vai ficar inelegível por 8 anos. Né? Então eu não sei se há uma conexão direta entre uma decisão interna corporis de um órgão representativo de classe com a inelegibilidade. De qualquer modo, está vigente esse dispositivo e não foi questionada a constitucionalidade dele. N. Os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Então, quer dizer, aquele cidadão que se separa da mulher de mentirinha para que a mulher possa sucedê-lo na prefeitura do seu município. Então, lembramos lá que é uma inelegibilidade constitucional que os parentes até segundo grau e cônjuges não podem se candidatar à sucessão ou na jurisdição de quem exerce a chefia do Poder Executivo. Constatada a fraude ou simulação, né, nessa separação, né, vai implicar numa inelegibilidade ainda mais grave, que não é só a inelegibilidade para aquela eleição, mas para as próximas eleições ocorridas nos 8 anos subsequentes ao reconhecimento da decisão. A linha O. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Então, quer dizer, um funcionário público que foi demitido a bem do serviço público por ter infringido as suas obrigações, ele também, né, se não prestou para ser funcionário menor, funcionário da administração ordinária, sequer não se poderia considerá-lo como mandatário de um cargo eletivo. P. A pessoa física e os dirigentes de pessoa jurídica responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se os procedimentos previstos no artigo 22. Então, né, se um empresário fizer uma doação ilegal, ele vai também, além das consequências da condenação por abuso do poder econômico ou outras consequências que implicar no âmbito penal, ele vai, no âmbito eleitoral, estar inelegível pelo prazo de 8 anos. A linha Q. Os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Então, também aqui os magistrados e os membros do Ministério Público, se processados por seus órgãos fiscalizadores, né, ou se renunciarem antes da conclusão de um processo, experimentarão um prazo de 8 anos também de inelegibilidade. Agora vamos falar um pouquinho da inelegibilidade no tempo. Qual é o momento em que eu devo verificar a ocorrência da inelegibilidade? Ou ocorrência não, se o cidadão incorre em alguma das condições de inelegibilidade. A regra é que a inelegibilidade tem que ser verificada na data do registro da candidatura. Então, a data do registro de candidatura é o dia marcado pela Justiça Eleitoral em que os partidos políticos apresentam os requerimentos dos candidatos que vão apresentar para as próximas eleições. Então, este é o momento que, em tese, deve se verificar. As inelegibilidades absolutas, ou seja, as inelegibilidades constitucionais, elas podem ser alegadas a qualquer tempo. Então, em tese, eu apresento o pedido de registro de candidatura, os concorrentes e o Ministério Público Eleitoral podem impugnar o registro da candidatura, certo? Se não fizer a impugnação por causa de inelegibilidade relativa, né, ou seja, inelegibilidade prevista na lei, precluiu-se o interesse de apresentá-las. Né? Eles não podem mais levantá-la naquele momento, embora o juiz possa conhecer de ofício. Já
As constitucionais, a qualquer tempo, elas podem ser apresentadas. É possível, né, a alegação de uma inelegibilidade superveniente. O que é inelegibilidade superveniente? Quando o fato que enseja a inelegibilidade acontece depois da data prevista para o registro da candidatura. Então, se o cidadão se tornar inelegível durante o processo da eleição, poderá ser apresentado um pedido de impugnação de registro de candidatura, no próprio processo de registro de candidatura, dar notícia desta inelegibilidade superveniente e, nesse caso, ele poderá ter o seu registro de candidatura indeferido. No entanto, se a condição de inelegibilidade acontecer depois do registro da data da eleição, né, ele vai ser diplomado e vai assumir o cargo. Então, se ele foi eleito e depois de eleito incorreu numa das condições de inelegibilidade, ele vai ser empossado de qualquer maneira. Já o afastamento das causas de inelegibilidade, elas podem ser apresentadas até a data da diplomação. Então, vamos imaginar, né, que um cidadão apresentou um registro de candidatura, ele está inelegível, mas está pleiteando a reversão da sua inelegibilidade nos tribunais superiores. Então, tomando exemplo do ex-presidente Lula, foi lá condenado pelo TRF4, recorreu ao STJ. Pela decisão colegiada do TRF4, ele está inelegível, certo? No entanto, ele tem a expectativa de que o Tribunal Superior reforme esta decisão. Se ele apresenta registro de candidatura, nós vamos ver adiante nos dispositivos da lei eleitoral, ele vai poder concorrer até que se decida definitivamente sobre o registro da candidatura dele, sobre a inelegibilidade ou não dele. Se no transcurso do processo eleitoral, até a data da diplomação, veja, agora não é mais a data da eleição, até a data da diplomação, tá? Ele conseguir uma decisão liminar ou definitiva do Tribunal Superior revertendo a condição de inelegibilidade, ele vai poder ser diplomado e, se eleito, vai poder ser diplomado e tomar posse, né? Então veja que coisa maluca essa instabilidade de que o cidadão que é inelegível, em tese, poderá concorrer às eleições e pleitear depois das eleições, até depois das eleições, a reversão da sua condição de inelegibilidade. Tá? Então, aqui nós temos, né, os dispositivos da lei eleitoral que permite essa situação. Então, a lei das eleições, lei 9.504 de 97, no artigo 16A, diz que o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionados ao deferimento do seu registro por instância superior. Tá? E aí, né, a lei das inelegibilidades, com a redação dada pela lei da ficha limpa, no seu artigo 26A, diz o seguinte: afastada pelo órgão competente a inelegibilidade prevista nesta lei complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de candidatura, o disposto na lei que estabelece normas para esta eleição. Então, quer dizer, até a data da diplomação, né, ele vai poder reverter a sua condição, o candidato pode reverter a sua condição de inelegibilidade, tá? E voltei. Bom, pessoal, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. 2 aulas é pouco tempo para a gente falar de inelegibilidade, é um dos temas mais sensíveis do direito eleitoral, mas eu espero ter conseguido trazer a vocês uma boa noção de quais são as inelegibilidades, de qual o conceito, qual que é a natureza jurídica dela. E nas próximas aulas nós vamos falar já de registro de candidaturas, de escolha de candidatos e registro de candidaturas. Qualquer dúvida, postem aí no Teams ou podem me mandar mensagem e eu estarei online no momento das nossas aulas para poder debater com vocês ou sanar eventuais dúvidas que ainda perdurem. Ok? Então, muito obrigado.